Uma grande operação prende financiadores do PCC aqui em São Paulo, segundo a polícia. E nós vamos ter agora o prazer de ter ao vivo, numa entrada ao vivo com Bernardo Armani, um dos promotores mais bem treinados, preparados do nosso país, que eu agradeço em nome da população brasileira, que mesmo diante de tantas ameaças, continua trabalhando insistentemente contra o PCC, o doutor Gaquia. Oi, Bernardo Armani, doutor, boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. É o promotor Lincoln Gaquia que lidera aqui o GAECO, que é o grupo que combate o crime organizado do Ministério Público. Hoje, operação focada em dois núcleos da facção criminosa PCC. Um deles liderado pelo Tuta, que está escondido já há 3 anos, a polícia também, a investigação atrás dele. E o outro núcleo pelo Dezinho, que já havia sido preso em julho desse ano. Boa tarde, promotor. Inclusive, as 3 prisões hoje de homens ligados ao Tuta, ele que está escondido, mas que continua dando ordens, comandando essa operação. Esses homens eram o braço financeiro da operação dessas transações de lavagem de dinheiro. Veja, a operação hoje é um desdobramento, né, da Operação Sharks, que nós deflagramos em 2020. E a operação de hoje visava justamente a asfixia financeira deste núcleo da facção paulista, atacando a lavagem de dinheiro. Então, são núcleos ligados a 2 grandes líderes da facção que estavam foragidos há praticamente 3 anos. Um deles é o Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, que está foragido até hoje, possivelmente oculto na Bolívia ou mesmo há informações que possa estar na África. E também o Odair Lopes Mazzi, o vulgo Dezinho, que nós conseguimos, depois de muita investigação, quase 3 anos também, prendê-lo num resort de luxo aí na região de Porto de Galinhas, na Praia dos Carneiros, onde inclusive a sua esposa, que é também investigada hoje, estava lá visitando o seu filho. Então, hoje nós cumprimos 3 mandados de prisão ligados, a esse núcleo, sendo 2 deles, um na Praia Grande, outro aqui na capital, que eram operadores financeiros do Marcos Roberto de Almeida, o Tuta. Eles eram responsáveis por abertura de conta corrente, de empresas, de movimentação dessas empresas, de gerência, de compra e venda de imóveis, através de laranjas. Então, 2 operadores eram ligados ao Marcos Roberto Tuta. Houve um mandado de prisão também contra o Odair Mazzi, que já está aqui em São Paulo, e será removido para a penitenciária 2 de Presidente Venceslau. O Dezinho. O Dezinho. E temos também um terceiro indivíduo que foi preso em flagrante, porque ao cumprir o mandado de busca, ele estava em porte de um revólver calibre 357, de uso restrito das polícias. Então, ele também foi preso em flagrante. Essa operação, além do cumprimento de mandado, foram 22 mandados aqui no estado de São Paulo de busca, e mais 4 mandados de busca no estado da Bahia. Nós apreendemos joias, objetos de valor, como relógios de altíssimo custo, bolsas de grife, sapatos. Também serão sequestrados imóveis ligados a esse grupo. E bloqueio de contas e também a suspensão de empresas que estão sendo utilizadas por eles para lavagem de dinheiro. Só para ter uma ideia, apenas o valor dos relógios, 35 relógios de alto padrão, luxo puro. Qual o valor desses relógios e todos apreendidos na mansão do Dezinho, em que ele vivia com a esposa, em Alphaville, área nobre aqui, próxima à capital paulista? Veja, esses relógios serão submetidos à perícia, avaliação, mas a gente já tem informação de que são joias, relógios importados verdadeiros, de altíssimo custo. Então a gente calcula aí que apenas num dos endereços ligados aí ao Odair Mazzi Júnior, num condomínio de luxo, inclusive aqui na capital, condomínio fechado, teria aí mais de 2 milhões de reais apenas em relógios. Mais de 2 milhões de reais desde 2020, começo dessa investigação, nesses 3 anos. O que vocês conseguiram apurar de movimentação desses 2 núcleos do PCC, comandado pelo Tuta e também pelo Dezinho? Olha, são milhões de reais que representam, na verdade, foram envolvidos em lavagem de dinheiro e compra de imóveis, inclusive imóveis de luxo, que serão sequestrados com a abertura do processo crime.
movimentação também de lavagem de dinheiro relativo à compra de empresas, inclusive do ramo de estética, né, feminina. São várias empresas que vai se pedir, inclusive, a suspensão da atividade dessas empresas, porque elas são oriundas, né? Os recursos para a criação dessas empresas é oriundo de ilícito, né? Sobretudo de tráfico de entorpecentes. Então, basicamente é isso. Agora, a gente tem que aguardar aí a análise de todo o material que foi apreendido para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia, iniciar o processo crime e certamente pedir aí o sequestro e o perdimento de bens, bloqueio de contas e etc. Obrigado ao promotor Lincoln Gaquia. Olha, a investigação até apurou quase 100 milhões ou mais de reais nesse período movimentado por esses dois núcleos comandados pelo Dezinho e também pelo Tuta, ambos do alto escalão da facção criminosa PCC, Bate. O Bernardo, o doutor Lincoln me ouve ou não? Não, eu posso repassar a pergunta a ele, Bate. Eu queria que você perguntasse para ele, eu sei que não estava na pauta da entrevista, mas que você perguntasse a esposa do Marco. Ele é um dos mais estudiosos, né, do PCC, né, um dos promotores que mais combatem o PCC aqui no país. Tanto que ele, né, graças a ele, Sérgio Moro aí conseguiu sobreviver de um atentado que havia sido planejado contra a família, vários planos de fuga do Marcola da prisão. E semana passada a esposa do Marcola fez uma carta dizendo que o marido passa fome dentro da cadeia. Eu queria que o doutor, pelas últimas informações que ele tem, qual é a real situação hoje do Marcola? Realmente é tudo aquilo que a esposa escreveu? Ele está em depressão? Ele percebeu já que realmente não tem saída mais dentro do sistema penitenciário? Tentou dar mais algum passo em busca da fuga? Esse procedimento médico que ele fez, a endoscopia, queria que ele pudesse passar alguma informação que tivesse ao alcance dele e que ele pudesse compartilhar com o Brasil. Doutor Ubate pergunta sobre aquele assunto que nós comentávamos antes, daquela carta que a esposa do Marcola fez, dizendo que ele estaria sofrendo condições desumanas na prisão, passando fome. Isso seria mais um passo para uma possível fuga ou ele entendeu que ele chegou ao fim da linha, não vai sair mais da prisão nunca? Qual é o seu entendimento sobre essa nova movimentação aí da esposa do Marcola em relação às condições em que ele está sendo preso, penitenciária federal, inclusive? Olha, eu conheço a Penitenciária Federal de Brasília, estive lá, inclusive, no final de janeiro deste ano, já com a chegada do Marcos Vaz Camacho, do Marcola naquela unidade. Eu tenho contato aí praticamente diário, quase, com o pessoal do Departamento Penitenciário Federal. Conheço várias unidades federais, as condições, pelo menos as que eu tenho conhecimento de cumprimento de pena, são adequadas. Um criminoso por cela, de acordo aí com as normas que estão estabelecidas aí, para o cumprimento digno de pena, né, por parte de um sentenciado. Eles dispõem lá de nutricionista, eles dispõem de acompanhamento médico, né, de refeições aí, que a grande maioria dos brasileiros não tem, né? Eu não sou responsável, evidentemente, pela fiscalização daquelas unidades, mas o Ministério Público Federal fiscaliza as unidades federais do Sistema Penitenciário Federal. O próprio Poder Judiciário tem os juízes corregedores, né, que estão rotineiramente nessas unidades e qualquer irregularidade é retratada. Agora, os presos reclamarem de estarem isolados no Sistema Penitenciário Federal não é novidade para nós. Evidentemente, eles gostariam de voltar para o estado de São Paulo e ter algumas benesses que eles desfrutaram aqui quando estiveram aqui, como visita íntima, por exemplo, né, como acesso a comidas aí nos finais de semana que eles não têm, né, hoje no Sistema Penitenciário Federal. Lá as visitas são através de parlatório e com acompanhamento, monitoramento, né, por parte do Departamento Penitenciário Nacional, através de autorização judicial, de tal sorte que eles não podem. O que eles se reclamam lá, na verdade, é que eles não podem continuar aí a comandar de maneira como eles comandavam aqui em São Paulo. Depende de usar, evidentemente, algum familiar, alguma esposa, algum filho, ou mesmo algum advogado que se transmuta na função aí até de comparsa do crime. Evidentemente, não estou generalizando,
mas já houve casos de transmissão de recados através de advogados. Então, na verdade, o que esses presos reclamam é desse isolamento, né, que está previsto na lei e que, inclusive, custou aí o ex-ministro Moro, o atual senador Moro, aí, talvez aí um plano para sequestrá-lo ou para matá-lo, justamente por ele ser um dos responsáveis aí, pela lei anticrime, na gestão dele, enquanto ele estava no Ministério da Justiça, que proibiu as visitas íntimas no sistema penitenciário federal. Então, eu creio que é uma reclamação, na minha opinião, e pelo que eu tenho acompanhado e conversado com os colegas do Ministério Público Federal e também do sistema penitenciário federal, uma reclamação absolutamente infundada. Doutor, apesar das reclamações, a chance de transferência do Marcola é nula nesse momento? Olha, veja, o Marcola foi enviado para o sistema penitenciário federal junto com outras 21 lideranças daqui da organização criminosa paulista, inclusive por mim, né? Eu fui o responsável pelo pedido no final de 2018, que foi cumprido em fevereiro de 2019. E pela lei, quem determina a ida de um preso para o sistema penitenciário federal é a Justiça Estadual. Então, houve uma ordem de um juiz estadual aqui de São Paulo, sob meu pedido. Isso foi cumprido lá e ele foi encaminhado para o sistema penitenciário federal. Ele só retorna se a Justiça do Estado de São Paulo acolher os pedidos dele. Então, eu acredito que isso não vai ocorrer. Ele é um preso que tem perfil para permanecer no sistema penitenciário federal, assim como estão outros presos do Comando Vermelho. Eu citaria aqui o Fernandinho Beiramar, que está no sistema federal desde 2006, desde a inauguração do Presídio Federal, e outros como Marcinho VP, como o Ney da Rocinha e etc. Na penitenciária federal não é permitida a visita íntima. O senhor lembra quando foi a última vez que o Marcola teve esse benefício da visita íntima? Olha, provavelmente ele teve esse benefício da visita íntima até o final de 2018, início de 2019, quando ele ainda estava cumprindo pena na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Então ele teve esse benefício de 2006 até começo de 2019. Quando ele foi para o sistema penitenciário federal, esse benefício não foi tirado dele, né? Na verdade, todos os presos que cumprem pena no sistema penitenciário federal, devido, né, à periculosidade, ao rigor do sistema, que é previsto por lei, né, volto a repetir, eles não têm acesso a essa visita íntima, que, aliás, não está nem prevista na lei de execução penal, né? Isso é vamos dizer assim, uma jabuticaba do nosso sistema de execução de pena do Brasil. O senhor acredita Bernardo, que essa manifestação recente, novamente... Sim, Bate. Bernardo, o doutor Gaquia, que é uma das maiores autoridades do Ministério Público aqui de São Paulo, queria que ele comentasse hoje, né? Nós estamos com Alexandre Nardoni saindo da cadeia para a saidinha. Quantos presos no total? Levanta para mim, por favor. Alexandre Nardoni, que matou Isabela, outros famosos. O Cravinhos, que matou o casal Richthofen, Lindenberg, que matou Eloá. Vários presos estão deixando a cadeia e a gente sabe que boa parte não vai voltar. O que o doutor pode comentar, por favor, sobre essas saidinhas? Qual que é a visão dele sobre isso, uma vez que ele sabe melhor do que ninguém o perigo que representa para a sociedade aqui de São Paulo? Doutor Ubate pergunta a sua visão, seu pensamento sobre essas saídas recentes de penitenciárias, Alexandre Nardoni, também o irmãos Cravinhos, do caso Richthofen, e tem mais o caso Lindenberg, recentemente. Qual a sua visão sobre isso? Sim, Bate? Não é recente, não. É hoje. Saíram hoje da cadeia, tá? Estão sendo beneficiados hoje com a saidinha. Ele ainda enfatiza isso. Saída hoje. Veja, eu inclusive sou promotor de justiça hoje, além de ser promotor do GAECO, de execução criminal. Presidente Prudente é a região que eu atuo. Eu faço lá a visita mensal e a correição de 23 unidades prisionais da região oeste de São Paulo, que, aliás, é a região que tem mais presídios, né, na América do Sul, né? Nós temos a região do oeste do estado de São Paulo. O que eu penso é o seguinte: infelizmente, hoje, os critérios subjetivos, aí eu citaria, por exemplo, um exame criminológico mais apurado, né, para verificar se, né, não vou generalizar, não conheço os processos desses presos de casos famosos que você se referiu, mas eu diria o seguinte, que, em geral, o que eu tenho visto
é que hoje se cumpre apenas o aspecto objetivo, que é um lapso temporal, né, para a progressão criminal. Né? E aí, infelizmente, tem se desprezado, por exemplo, se esse preso está apto a voltar a conviver em sociedade. Então, o aspecto subjetivo está deixado de lado e hoje a grande maioria das decisões judiciais tem levado em conta apenas o aspecto objetivo, ou seja, ele cumpriu um lapso X, 1/6 da pena, 2/3 da pena, ele já diretamente vai para a progressão. Eu tenho visto aí, pelo menos nos processos que eu atuo, cada vez mais a ocorrência de decisões que não levam em conta esse aspecto subjetivo que está previsto na lei, que é um exame criminológico, em que você vai verificar através de psicólogo, de assistentes sociais, dos próprios diretores que convivem com aquele preso no sistema, com as faltas que ele teve, por exemplo, de descumprimento durante a execução de pena, se ele está apto ou não a progredir para um regime semiaberto, para um regime aberto. Então, eu não conheço, volto a repetir, a situação particular desses casos que você citou, mas, em geral, não tem sido obedecidos os aspectos subjetivos. Então, o sujeito cumpriu um determinado lapso de pena, ele vai direto para a rua. Bate, mais algum questionamento ao promotor Lincoln Gaquia, aqui do Ministério Público? Só para finalizar, o Bernardo Armani, a gente, como a gente está falando com uma autoridade importante de combate ao PCC, nós tivemos a Operação Escudo aqui em São Paulo, que matou vários integrantes aí da facção criminosa. E anteontem a facção pode ter dado o primeiro passo de uma retaliação, de uma revanche contra agentes de segurança aqui em São Paulo. Como que o doutor Lincoln observa isso? Falando agora um pouco da Operação Escudo, A polícia desceu em massa lá para o litoral de São Paulo, depois da morte de um soldado da rota, e agora, com o fim da operação, uma possível retaliação, recentemente, essa semana, inclusive, com um sargento aposentado. Como o senhor vê toda essa situação? Olha, eu particularmente, que estou aí no combate à facção criminosa, ao PCC, há praticamente aí 18 para 19 anos, eu vejo com extrema preocupação. Aqui no estado de São Paulo, em 2012, nós presenciamos aí a morte de mais de 75 policiais militares que foram possivelmente mortos por determinação da facção criminosa. O que a gente vê hoje na Baixada Santista, como um todo, é que o criminoso perdeu o respeito pela polícia, infelizmente. Eu acho que não é aceitável que qualquer criminoso que seja atire contra uma viatura da Polícia Militar que está fazendo uma ronda, como aconteceu no caso do início, que vitimou aí que causou a morte do policial da rota. Então isso causa não só em todos nós, mas sobretudo na população, uma sensação de insegurança. Vejam que o último degrau de defesa nossa é a polícia, seja a polícia militar, a polícia civil. Então, quando uma autoridade fardada, com uma viatura caracterizada é atingida a tiros, então é porque o Estado perdeu, ele perdeu o comando, perdeu ali a ocupação sobre determinada região. Então, eu sou favorável a que se retome a segurança dessa região. Não precisa ser necessariamente com Operação Escudo ou outro nome que dê. Eu acho que tem que ter uma presença efetiva e massiva da Polícia Militar, cumprindo o seu papel de polícia de patrulhamento preventivo e repressivo, e da Polícia Civil aí para identificar esses criminosos, esses traficantes que estão agindo ali livremente na Baixada Santista. Essa é a minha opinião. Não veja bem, nós não defendemos aqui no Ministério Público de qualquer parte, qualquer tipo de retaliação ou excesso. Se houve excesso, o excesso vai ser apurado e será punido. Mas não é por isso que a polícia deverá e vai deixar de agir. Hoje já foram equipes da rota lá para a Baixada e provavelmente continuarão atuando, porque se faz necessário. Não é toque de recolher ou não é retaliação de criminoso que vai impedir a polícia de agir. O Ministério Público, nesse sentido, está irmanado com a Polícia Militar. Agradeço mais uma vez ao promotor Lincoln Gaquia, aqui do GAECO, do Ministério Público, grupo que combate a organizações criminosas
como o PCC, Bate. Olha, que alegria ver o doutor Gaquia bem aí, entusiasmado na investigação, porque é uma peça fundamental, assim como todo o Ministério Público, nesse combate ao crime organizado. Muito obrigado.